Olá, pessoas! Este vídeo é especialmente para os meus alunos que estão estudando oração coordenada, mas se você chegou por aqui por algum motivo, fica. Fica que você vai sair daqui tendo muita clareza da oração coordenada enquanto ferramenta para interpretação de texto, ok? Então fica depois da vinheta. Olá, pessoal, vamos direto ao assunto então, ok? A oração coordenada, a sindética especificamente que nós vamos falar hoje, ela está dentro do período composto, ok? Então, pressuponho que você já entenda que é um período simples. Se você não entende ainda, eu tenho outros vídeos aqui no canal que explica claramente o período simples e faz o caminhar para você chegar no período composto. Este vídeo aqui é a parte inicial de análise em período composto. Mas eu gosto de pensar muito não só na análise da oração, enquanto período composto por coordenação, sindético ou assindético, mas é sindético ou assindética, mas sim de usar isso como ferramenta de leitura, porque é isso. Quando você começa a entender as coordenadas e que ela tem 5 efeitos de sentido, você, na hora de ler, fica mais antenado para você perceber uma adversidade que foi colocada a partir de quem está escrevendo, uma alternância, uma conclusão. Você fica mais afinado na sua leitura. E também fica mais afinado na sua escrita, porque você sabe usar os mecanismos linguísticos para manifestar o que você gostaria. De repente, uma posição contrária à ideia que você trouxe antes, de repente, uma conclusão da ideia que você trouxe antes, de repente, uma nova ideia relacionada, ligada, uma soma à ideia que você trouxe antes. Às vezes, uma explicação da ideia que você trouxe antes. Você entende que o rolê é muito mais sério do que eu saber uma tabelinha de conjunção? Então, não, aqui esta aula não é sobre uma tabelinha de conjunção para você memorizar. Este caminho é sempre um fracasso, tá bom? É melhor entender o rolê, ver qual que é a das coordenadas e por que ela é uma ferramenta para mim enquanto leitor e enquanto escritor desta incutibela língua portuguesa, tá bom? O esquema gramatical que vai te sinalizar sobre a coordenada é este aqui. Vou colocar para ti aqui na lousa, tá? Veja só. Período composto. Do período composto você tem coordenação e subordinação. Isto aqui é conversa para outra hora. A gente está falando deste lado do mundo, ok? Porque são realmente dois universos. Nós estamos falando deste lado. Ah, eu posso estudar subordinação antes de entender a coordenação? Acho bem difícil. Acho que você vai embananar todo o seu cérebro. Vai pela ordem. O teu cérebro precisa ir tendo uma crescente, tá bom? Porque senão fica um embananado. Veja só, tem alguns conteúdos mais avançados da língua que muitas pessoas não sabem, e não sabem não é porque elas não entendem aquele conceito, porque elas têm defasagem anterior. Porque a língua portuguesa, na parte gramatical principalmente, ela é uma escadinha que vai sendo construída, tá bom? Então você vai aumentando o seu grau de percepção. Veja só, aqui dentro da coordenada você tem a assindética e a sindética. A assindética acabou, tá? Vou até fazer um X aqui. Acabou. O que é a sindética? É aquela oração dentro de um período composto que duas ideias que funcionam sintaticamente sozinhas estão ligadas por uma pontuação, uma vírgula, um ponto e vírgula. E não tem conjunção no rolê. Então, não tem conjunção. É um período composto, não tem conjunção, está separado por pontuação. Coordenada assindética. Acabou o rolê, tá bom? Porém, no entanto, entretanto, todavia, quando você está falando do período composto por coordenação na oração sindética, aí você tem que se lembrar disto aqui, minha gente. Do ECA. Opa, vou precisar subir nossa lousa. Opa. Olha só, você vai ter que lembrar disso aqui. ECA. ECA. Já memorizou? Pronto. Já tem de memória a sigla das 5 conjunções dentro do período coordenado. Tá, quais são elas, por Deus, prof? Me conta rápido, porque já estou infartando do lado de cá. Calma, calma, cara pálida, vou te contar. Veja só, você tem... Deixa eu pegar outra cor aqui para ficar coisa linda de bonita para você. Você vai ter a coordenada explicativa,
A coordenada conclusiva. Ó, minha letra, coisa feia, gente, mas tá bom. A coordenada alternativa. A coordenada aditiva e a coordenada adversativa. Veja só, minha gente. Olha essa letra. Pronto, vamos emendar aqui que não é separado, viu, gente? Ah, não. É que a letra da prof nessa lousa tá aprendendo aí. Estas são as conjunções. E nós temos um hábito que é ruim de memorizar conjunções. O que eu estou te convidando agora é para entender, dentro do texto que eu vou te falar, as conjunções, dentro do efeito de sentido delas, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu só me posicionar aqui melhor. Pessoal, olha só. O efeito de sentido das informações vai demandar que você observe duas orações, duas ideias. Uma ideia se relaciona com a outra ideia. Ao se relacionar com a outra ideia, ela estabelece um efeito de sentido, tá? Entendi isso? Isso é o mais importante para você pegar, tá? Eu vou te dar exemplos, calma, mas tenta entender a teoria. É um período composto. Pressupõe-se, no mínimo, duas ideias, tá bom? Porque você tem um período composto com mais ideias. Mas vamos pegar isso para você entender. Duas ideias, tá bom? Na sua frente. Uma ideia vai se relacionar com a outra ideia acrescentando algo, se opondo a algo, explicando algo, concluindo algo ou alternando algo. O efeito de sentido é de uma ideia em relação a outra ideia. Isto te dá poder de interpretação de texto. Compreende? Como que é incrível? Isto é incrível. Isto é incrível na coordenação. Tá. E o que a conjunção tem a ver com essa parafernália toda? Veja só, a conjunção, dependendo da conjunção, ela ajuda, ela dá certeza que o efeito de sentido que você quer, o que a pessoa que escreveu quis, está claro. Você não vai usar uma conjunção no início do período composto ali que está se relacionando com a outra oração, conclusiva se você quer explicar. Você não vai usar uma conjunção alternativa se você quer somar. Você não vai fazer isso, tá bom? Entendeu? Tá? Aqui nós não vamos dar lista de conjunção. Eu vou te mostrar as conjunções dentro do texto e quero que você perceba que o tempo inteiro eu vou estar explicando a relação de uma oração com a outra. Eu quero que você, ao final do vídeo, saiba explicar. Esta oração se relaciona com esta de forma explicativa, ou seja, ela explica a ideia anterior. Ou, esta oração se relaciona com a primeira de maneira adversativa, porque ela se opõe à ideia anterior. Isso é interpretação de texto. Vamos combinar com o prof? Então, vamos lá para as questões direto, para você ficar tranquilo, com seu coração em paz, sabendo a importância da coordenada no seu mundinho de leitor e de escritor. Bora. Veja só a primeira informação. Ali, naquele pequeno recanto do mundo, ninguém se incomodava com a vaidade alheia, porque cada um estava a mirar a sua. Eu já deixei destacado a informação que eu quero que você preste atenção, no sentido de explicar a relação de sentido em relação à informação anterior, tá bom? Então, nós não vamos fazer análises aqui, vou achar todos os verbos, vou ver cada uma. Não, nós vamos fazer uma análise mais profunda, que é uma análise que tende a te ensinar a interpretar textos melhor, para escrever melhor também, tá bom? Veja só. Então, ali naquele pequeno recanto do mundo, ninguém se incomodava com a vaidade alheia, porque cada um estava a mirar a sua. Veja só, porque cada um estava a mirar a sua é uma explicação, de ninguém se incomodar com a vaidade alheia. Você entende isso? Ó? Porque cada um estava a mirar a sua. Então, explica por que ninguém se incomodava com a vaidade alheia. Porque cada um estava olhando para si mesmo. Interpretação de texto, tá?
E é uma oração coordenada. Ela está iniciada pela conjunção, tá? Mas entendeu o que eu quero que você pense? Esta oração é coordenada, esta também é coordenada. E as duas, ao serem colocadas dentro de um período composto, se relacionam. Ao se relacionarem, elas estabelecem um efeito de sentido. Um efeito de sentido de uma oração em relação a outra oração. Você entende isso? Fala para mim que entende. Me conta aqui, tá bom? Veja o outro exemplo. Novamente, eu deixei destacada a oração que eu quero que você olhe, tá bom? A vida é uma peça de teatro que não permite ensaios. Por isso, cante, chore, dance, rie e vive intensamente antes que a cortina se feche. Novamente, eu chamo a atenção que aqui nós não temos o intuito de destacar cada um dos verbos e depois ficar picotando essas orações. Eu quero que você entenda um período composto a partir do efeito de sentido que isto causa, para te capacitar a ler melhor e escrever melhor. Não vai esquecer disso, tá bom? Então, não é a gramática pura e cristalina. É a gramática sendo usada como ferramenta para leitura ou para escrita, tá bom? Então, veja só. A vida é uma peça de teatro que não permite ensaios. Vírgula, que é vírgula, tá, gente? Por isso, cante, chore, dance, rie e vive intensamente antes que a cortina se feche. Veja só. Isto aqui é uma conclusão desta ideia de cima. Ó, a vida é uma peça de teatro que não permite ensaios. Ou seja, não é, a gente vive cada dia, um dia e depois ele acaba e vem outro. Não tem ensaio, a gente vai vivendo todo dia ao vivo. Né? Não tem como gravar e viver o dia depois. Não tem, a gente vive ao vivo. Olha só, se a vida é isso, essa peça de teatro que não permite ensaios, conclui-se que cante, chore, dance, ria, vive intensamente antes que a cortina se feche. A conclusão é, faça tudo o que você está a fim de fazer, porque a vida é uma peça de teatro que não tem ensaios. Entende a relação de conclusão da oração que está a compor isso? E aqui a gente tem a conjunção. A locução conjuntiva, né, que a gente chama porque tem duas palavras, né, fazendo a marcação de que é, sim, uma conclusão, e não uma explicação, e não uma adição. Entende? Tá entendendo? Tá claro até agora? Veja mais uma. A vida é curta, vírgula, mas as emoções que podemos deixar duram uma eternidade. Veja só. Esta oração grifada, em relação à primeira, faz o quê, gente? A vida é curta, é uma constatação. Mas as emoções que podemos deixar duram uma eternidade. Ou seja, mesmo a vida sendo curtinha, as emoções que a gente espalha durante o nosso caminho vão perpetuar mesmo quando não estivermos aqui. Ou seja, essa ideia é contrária a esta ideia. Logo, você tem um efeito de sentido de adversidade. Você tem uma conjunção marcando a adversidade. É uma conjunção adversativa que a gente chama. Mas mesmo que você não soubesse isso, você consegue perceber que mais as emoções que podemos deixar duram uma eternidade? É uma adversidade em relação à vida ser curta? Porque é uma coisa que se choca, que tromba. A vida é curta, mas as emoções que podemos deixar vão durar muito mais do que essa vida curta. Entende? Tem um choque, tem uma contradição, uma adversidade acontecendo. Compreende? Não é bonito? É lindo de bonito, eu sei. Vamos para mais uma? Vou subir aqui, pessoal. Olha essa informação, pessoal. Era capaz de ficar horas a contemplar um retrato ou de ler sem parar um livro. Era capaz de viver num sonho ou de caminhar na praia, olhando as ondas e o horizonte. Olha só o que está acontecendo. Esta primeira oração grifada em relação à anterior. Ó. Era capaz de ficar horas a contemplar um retrato ou de ler sem parar um livro. Ou a pessoa ficava horas a contemplar um retrato, ou ela lia sem parar um livro. Não é que ela está fazendo as duas coisas juntas, entende? Isto está alternando.
Ela tinha que escolher ou uma coisa ou outra coisa, compreende? Veja a segunda ideia. Era capaz de viver num sonho ou de caminhar na praia, olhando as ondas e o horizonte. Entende a ideia de novo de alternância ou uma coisa ou outra coisa, tá? E a gente tem mais certeza ainda, por quê? Porque a conjunção, que normalmente, genuinamente é de alternância, tá aqui bonitinha. Então, a gente tem um período composto por coordenação, sindética, alternativa. Ou uma coisa ou outra coisa. Compreende? Na de cima, a gente tinha período composto por coordenação adversativa. Sindética adversativa. Tá bom? E vamos agora para o último exemplo. A casa era sóbria, a casa era sólida e ampla e fresca e clara e tinha um belo jardim. Lindo, né? Veja só. Você tem e ampla, e fresca, e clara, e tinha um belo jardim. Essa oração, esta, até aqui, né? Estão somando-se ou adicionando informações à primeira. Então, você tem um período composto em oração coordenada sindética aditiva. Esta vírgula e junto é uma escolha de escrita para causar esse espaçamento que o escritor quer que você experimente na escrita. Pessoal, me diga, fez mais sentido o que é uma oração coordenada? Vou colocar na tela, ó. Peraí. Fez mais sentido o que é um período composto por oração coordenada sindética explicativa, sindética conclusiva, sindética alternativa, sindética aditiva, sindética adversativa. O que você tem que saber fazer quando você vai fazer uma avaliação, igual é o caso dos meus alunos? Você tem que saber explicar qual o efeito de sentido a oração que está carregando a conjunção tem em relação a outra oração. Pronto. Se você perceber a explicação, a conclusão, a alternância, a adição, ok? A explicação, tá tudo certo. É isso que você tem que focar para estudar, tá bom? Não fica decorando conjunção que não dá certo. Leia mais, experimente mais orações coordenadas, que aí você vai identificar o padrão, porque elas têm um padrão. Elas se repetem o tempo inteiro nos textos que a gente lê. Tá bom? Então é isso, pessoal. Alguma dúvida você vai registrar aqui embaixo, que depois eu posso postar alguns vídeos mais curtinhos, tirando só a sua dúvida, tá bom? Eu deixei alguns exercícios também para você testar. Corre lá, que sou dessas. Tchau, fiquem bem, até a próxima aula.